Glória a Deus, bem-vindas mais uma vez, bem-vindas a mais um Poço de Jacó. E hoje o tema da nossa mensagem é o que você vê quando se olha no espelho. E essa mensagem foi ministrada ao meu coração nessa madrugada. Eu estava orando, buscando ao Senhor, e Deus falou muito comigo no texto da mulher do fluxo de sangue. Mas antes de chegar na mulher do fluxo de sangue, a gente vai passar por esse versículo aqui em Isaías. Eu amo, e tem um motivo, né? Eu amo as histórias da Bíblia que trazem mulheres como personagens principais, ativas, porque inspiram demais a minha vida. E hoje ela vai ser a nossa personagem principal, mas antes dela, eu quero ler com vocês aqui Isaías 55:3. Diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. E farei convosco uma aliança perpétua, as firmes beneficências de Davi. Queridas, a forma como a gente se vê é resultado das vozes que a gente tem ouvido durante toda a nossa vida. O que a vida falou conosco, porque as circunstâncias falam. A Bíblia fala que a figueira disse alguma coisa para Jesus, a montanha na sua frente fala, uma tempestade fala com você, a falta fala, uma doença fala, dificuldades na vida falam com a gente, nossos pais falaram muito conosco, experiências que nós tivemos, relacionamentos que nós tivemos, professores, toda a nossa vida a gente ouviu muitas vozes que falavam o tempo todo conosco. A Bíblia diz mesmo que no mundo há muitas vozes, mas só tem uma voz que a Bíblia manda a gente inclinar os ouvidos para ouvir, que é a voz do Senhor. Então, hoje eu quero que você tire o óculos, sabe? As lentes que um dia a vida te deu, que a vida colocou sobre você, com as palavras que foram ditas a você. Porque as palavras que entraram pelo seu ouvido criaram uma imagem de você para você mesma. E eu quero que você coloque o colírio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus tem um colírio para nos dar, em Apocalipse lá. A Bíblia diz que há um colírio dos céus para nós, que abrem os nossos olhos para a realidade que nós somos, de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, nós vamos começar nesse texto e vamos terminar com um compilado de palavras e promessas de Deus para nós, que demorou um pouquinho para juntar, mas está lindo e eu quero que você me acompanhe até o final, porque é muito bom ouvir o que o Pai diz a nosso respeito e como o Pai nos vê. Então, vamos tirar hoje esses óculos que a vida nos deu, seja através de experiências, através de pessoas, e vamos hoje deixar o Espírito Santo nos dizer quem nós somos. A Bíblia diz aqui: incline o seu ouvido e venha a mim. Eu já falei, há muitas vozes neste mundo, mas só uma voz Deus nos chama a dar atenção, a inclinar os nossos ouvidos. E a Bíblia diz também que quando a gente fizer isso, a nossa alma vai viver. E a gente vai estabelecer com Deus, Ele vai estabelecer conosco uma aliança perpétua, firmes em benevolências. Na Bíblia Amplificada, o versículo que está abaixo aí, diz assim: incline o seu ouvido e venha a mim. Ouça, para que você, a sua alma, possa viver. E eu farei uma aliança eterna com você, de acordo com as misericórdias fiéis e a bondade amorosa prometida a Davi. Queridas, tudo na nossa vida com Deus começa com a gente ouvindo a voz dele, ouvindo a palavra dele. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, tudo começa com a gente ouvindo o que Deus diz a nosso respeito. Toda transformação, toda resposta, todo milagre começa através da palavra de Deus. Só que não adianta Deus lançar a sua palavra se eu não inclinar os meus ouvidos.
A Bíblia diz que nós temos que ser humildes para ouvir, atentos para ouvir, e que a palavra tem que penetrar profundamente em nossos corações. Então, nós temos que ter, diante da palavra de Deus, uma posição de rendição, de entrega, uma posição de colocar a palavra acima de tudo nas nossas vidas. A palavra é a verdade. Então, eu tenho ouvido muitas coisas, mas aí Deus vem e fala comigo: filha, você é especial, você é importante para mim. Suponha que eu ouvi que eu não sou importante, eu não sou especial, eu não valho de nada. Então, um dia Deus fala comigo através da sua palavra e me diz: ei, deixa eu limpar, deixa eu pôr colírio nos seus olhos espirituais para você se enxergar como eu te enxergo. Na hora que Deus fala comigo, a minha posição tem que ser de rendição. Eu tenho que decidir acreditar no que Deus diz a meu respeito e rejeitar aquelas outras vozes que falavam mentira para mim, porque a palavra é a verdade. Então, eu inclino os meus ouvidos primeiro e vou até ele. Então, eu ouço e recebo vida. Entro em aliança com ele e desfruto da sua bondade. Foi assim, mais ou menos, que aconteceu com a mulher com fluxo de sangue. Essa mulher, ela é extraordinária. Eu estava pensando sobre ela muito essa madrugada. Porque, irmãos, todo mundo aqui já teve ou dengue, ou Covid, ou gripe forte. Todo mundo aqui, nós estamos em uma reunião de mulheres, sabe o que é estar no período menstrual. Todo mundo sabe o que é cólica. Acho que todas aqui, ou a maioria das que vão ouvir depois pelo YouTube, já foram mães e sabem o que é uma gestação. Você sabe, eu sei o que é estar com o seu corpo debilitado de alguma forma. A gente sabe como é isso. Essa mulher, ela estava há 12 anos com fluxo, com perda de sangue. 12 anos inteiros perdendo sangue, com fluxo menstrual que não parava nunca. Ela estava com certeza acamada, ela estava com certeza debilitada, ela estava com certeza, sabe, prostrada numa cama. Eu passei por um período já passei na infância por anemia, e hoje, exatamente hoje, quando eu estou falando com você, eu estou tratando anemia. E como eu descobri essa anemia, eu estava me sentindo muito fraca, eu estava me sentindo muito, sabe, sem força para nada, quando eu fazia exercício num dia, no outro, eu não conseguia fazer as coisas em casa, eu estava me sentindo muito fraca. Eu fui fazer o exame, deu que eu estava com baixa de ferro, eu estava com anemia, a médica proibiu de eu doar sangue nessa fase, eu gosto de doar sangue, sempre doei, e ela disse que eu não podia doar sangue, que eu precisava me recuperar, eu precisava me alimentar bem, e passou medicação para mim, e eu já estou cuidando, já estou me sentindo melhor. Mas por que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque se uma simples anemia a gente sente fraca, como é que estar 12 anos sangrando? O problema dessa mulher era tão longo e tão antigo que ela não tinha nome. A identidade dela era o problema dela. Era assim que ela se via. E foi assim que ela foi descrita na Bíblia. Uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Sabe, muitas vezes essa é a intenção mesmo do diabo conosco, que a gente se identifique com o problema, que a gente olhe para o espelho e a gente não veja a mulher que Deus criou, mas a gente veja o problema que aquela mulher está enfrentando. E era assim, não só ela se via como uma mulher de fluxo de sangue, como todo mundo via ela como uma mulher de fluxo de sangue. Todos os evangelhos que falam dela falam como uma mulher de fluxo de sangue. A identidade dela era essa. Mas um dia tudo mudou na vida dessa mulher. E a gente vai ler o texto, depois a gente vai compartilhar verdades espirituais que esse texto traz para a nossa vida. Vamos lá? Marcos 5, 25 a 34. E uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior,
ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste, porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, virou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Queridas, como é que começou? Como é que começou a mudança na história dessa mulher? Ouvindo. A Bíblia é clara a nos dizer, ouvindo falar de Jesus. Sabe, a vida dela vinha assim, em queda livre. Ela adoeceu, ela tentou com todos os recursos que tinha sarar com a ajuda dos médicos, então depois de um tempo ela empobreceu, então ela estava doente e pobre já. E a Bíblia diz que ela, apesar de tentar melhorar, ela só ia a pior, ela piorava. Você já passou em alguma circunstância da sua vida por essa escada rolante, né, em declínio? Você está em uma situação difícil e, de repente, dentro daquela situação difícil, aparece outra e você vai e piora. E aparece outra questão e você piora. Era essa a situação da mulher. E isso vinha há tanto tempo que já era a identidade dela. Mas um dia ela ouve falar de Jesus. E é isso, é assim, é assim. Esse é o começo do milagre. Irmãs, parar para ouvir a palavra, estar exposto aqui nessa mensagem, se expor à palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, buscar a Deus, orar, pedindo a Deus, Deus fala comigo, me dá uma direção. Este é o começo do seu milagre. Começa quando você ouve uma mensagem de Deus para você. E ela ouviu. E quando ela ouviu, a Bíblia diz que ela começou a falar algo diferente. Ela começou a falar algo que ela não falava antes. Ela começou a dizer, e dizer consigo mesma. Eu amo essa expressão. Lembra qual é o tema? O que você vê quando se olha no espelho? Mais importante do que os outros veem sobre você é o que você vê sobre você mesmo. Mais importante do que os outros dizem sobre você é o que você diz sobre você mesmo. O que você vê quando você olha no espelho? O que você diz a respeito de você mesmo? Todos os médicos eram unânimes aqui. Ela estava fadada à morte. Ninguém acreditava que essa mulher podia ser curada. Ela começou a dizer consigo mesma, com base na palavra que ela tinha ouvido falar de Jesus, ela começou a dizer consigo mesma, se eu apenas tocar as orlas da sua veste, eu ficarei curada. Irmãs, isso é tremendo. Perceba, quando ela coloca Jesus na equação da vida dela, aí está a fé dessa mulher. Ela transforma o milagre em algo fácil. Basta eu tocar nas orlas. E é assim nas nossas vidas. Deus pode fazer todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Não há situação difícil demais para Deus. Quando Deus entra na questão, o impossível se torna possível. E ela percebeu isso. Ela falou, a minha impossibilidade vira uma possibilidade com Jesus na história agora. Aí estava a fé dela, a convicção. Mas como é que essa fé opera? Porque eu estava falando, Senhor, essa mulher estava acabada, ela estava muito fraca. Eu sei que foi fé. Eu sei porque a Bíblia diz que ela andou em fé. E a Bíblia diz que ela ouviu e ela falou. Então, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, mas nós também sabemos que quem crê, ele fala.
Paulo diz assim, eu criei, por isso falei. Então, fé tem uma voz. A fé confessa o que Deus diz a meu respeito. A fé concorda com a palavra de Deus. Quando eu creio, eu falo. Não existe fé sem você falar. A Bíblia diz, se você crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca, você é salvo. Porque até para a salvação, a fé se manifesta crendo no coração e falando com a boca. Então, a fé sempre se manifesta assim. Então, eu estou vendo, é fé, Senhor, é uma mulher de fé. Mas como é que ela conseguiu, eu perguntei a Deus, se levantar? Eu tive Covid, já tive dengue, já tive gripe, já tive anemia. Irmãs, ela tinha 12 anos com fluxo de sangue. Da onde ela tirou forças para levantar? E aí foi quando o Senhor falou comigo uma palavra que eu anotei e eu quero ler com vocês aqui. O Senhor me disse o seguinte: filha, quando você ouve a minha palavra ao seu respeito e você declara a minha palavra ao seu respeito, uma visão é formada dentro de você. Você se vê como eu te vejo. E essa visão te dá forças para levantar e caminhar e vir até mim. Enquanto você está caminhando em minha direção, eu também estou indo em sua direção. Eu vou te encontrar no caminho e eu vou te transformar em tudo aquilo que eu disse que você é. O que é que Deus está dizendo, irmãs, para nós hoje? Que quando a gente ouve a palavra dele, a gente crê, a gente começa a falar o que Deus fala a nosso respeito, uma visão começa a ser formada dentro do nosso coração. A gente começa a ver sobre a ótica de Deus, a ver iluminada pelo Espírito de Deus, quem Deus me criou. Então a gente cresce, vamos supor, ouvindo que a gente não tem valor, de alguma forma. Você não é valiosa, você não vale nada, você não merece ser amada, você não merece ser cuidada, você nasceu para sofrer, suponha. Mas aí, de repente, você está lá no seu devocional, você está lá na sua vida com Deus, está ouvindo a mensagem, e, de repente, você é exposta à palavra de Deus que revela o quanto você é amada, o quanto você é preciosa. A Bíblia que diz que você é mais valiosa do que rubis. A Bíblia que diz que Jesus pagou um alto preço por você. Quando você ouve essa mensagem, e não só ouve, mas começa a falar a respeito de si mesmo, o que Deus diz, aqueles óculos que foram impostos sobre você são tirados de você. E, de repente, a sua visão é aberta para quem você é em Cristo Jesus. Isso é visão. Visão é algo que a gente não vê com esses olhos naturais. Visão é algo que a gente carrega por dentro. Essa visão que Deus compartilha conosco precisa nos definir e mudar a forma como a gente se enxerga. Eu vou ler de novo. Filha, quando você ouve a minha palavra a seu respeito e você declara a minha palavra a seu respeito, uma visão é formada dentro de você. Você se vê como eu te vejo. E essa visão te dá forças para levantar e caminhar e vir até mim. Enquanto você está caminhando em minha direção, eu também estou caminhando em tua direção. Eu vou te encontrar no caminho e vou te transformar em tudo aquilo que eu disser que você é. Querida, quando nós avançamos em direção à palavra que Deus diz a nosso respeito, ainda sangrando, certo? Certo, irmãs? Ela não foi curada quando começou a caminhada. Ela não foi curada quando levantou da cama. Presta atenção, você é mulher. Você sabe o que ela estava passando. Ela levantou da cama com fluxo de 12 anos. Ela se vestiu, ela foi para a rua, ela enfrentou a multidão. Tudo isso ainda sangrando.
Mas ela estava andando em direção à palavra de Deus. E ela estava confessando aquilo que Deus dizia. Porque Deus dizia a ela, sabe o quê? Filha, você não nasceu para ser doente. Você não nasceu para ficar sangrando. Você não nasceu para morrer jovem. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho um plano para você. Eu sou aquele que te cura. Essa era a mensagem de Deus para aquela mulher. E quando ela agarrou aquela palavra e falou, Deus é poderoso para fazer. Com Jesus é possível. Basta eu tocar as orlas da veste dele. É simples, ele tem poder para me curar. Quando ela resolveu ir em direção ao milagre dela, Jesus estava lá, irmãs, pronto para encontrar ela no caminho. Assim como ele está nos aguardando nesse processo, nessa jornada de fé. Quando a gente finalmente crê no que Deus diz a nosso respeito. Queridas, assim como aquela mulher sangrava no corpo, às vezes a gente sangra na alma. A ansiedade faz a gente sangrar, o medo faz a gente sangrar, a tristeza, a solidão, a rejeição faz a gente sangrar. Às vezes a gente sangra na alma. O desespero, a preocupação. Mas não importa se eu estou falando com uma mulher hoje que está sangrando na alma dela ou está sangrando no corpo dela, você entende? Tem feridas no corpo, tem feridas na alma. Mas Jesus, ele quer tocar as duas. Ele quer curar as duas. Jesus é aquele que te cura. Jesus é aquele que restaura a sua sorte. Jesus é aquele que muda a sua identidade. Aquela mulher se via curada. Por isso ela conseguiu andar até a cura dela. Você entende? Se ela não se visse curada, se ela não tivesse a visão dela curada, ela não ia enfrentar a multidão, porque ela sabia que ia morrer no caminho, ela ia ser pisoteada. Como é que ela ia voltar para casa? Ela só levantou porque a fé e a confissão da palavra gera uma visão de Deus no nosso coração. E aí a gente começa a perceber o que Deus tem para nós. E a gente começa a caminhar em direção àquela promessa. Amados, a palavra de Deus, ela é infalível, ela é incorruptível, ela é perfeita. A palavra de Deus sempre funciona. Então, é impossível você caminhar em direção à palavra e não ser transformado por ela. Você sempre vai ser alcançado pela palavra de Deus. Eu queria trazer para vocês aqui 2 exemplos. É muito bom, irmãs, quando o milagre é instantâneo. É lindo, né? É maravilhoso. E Jesus fez muitas curas instantâneas na Bíblia. Mas como é que eu posso dizer? Eu sou mais curiosa pelas curas que não são imediatas, ou pelos milagres que não são imediatos. Porque me parece, à luz da Bíblia, que a maioria das vezes existe um processo. Você pode ver esse processo na vida de José, na vida de Davi. Você pode ver esse processo nessas 2 curas aqui que a gente vai estudar hoje. Mas a maioria das vezes as coisas não se resolvem instantaneamente na vida. Na maioria das vezes existe um processo. Sabe, isso é muito interessante porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente. E quando a gente semeia uma semente, a gente tem convicção que vai levar um tempo para aquilo florescer. E mais ainda para a gente comer dos frutos. Então, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus e nós cooperamos com a lavoura dele. Se Deus nos chama para semear a palavra dele na vida dos outros e na nossa vida, a gente tem que ter uma expectativa de processo. Porque semeadura e colheita é um processo. Então, fique tranquila, assim. Eu quero que você respire fundo. Porque eu sei que tem coisas que ainda não mudaram. Eu sei que tem coisas que você tem enfrentado há algum tempo. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a forma como você se vê. É começar a se ver como Jesus te vê. E andar debaixo, sabe? Andar em direção a essa visão.
a essa palavra que ele tem dito a você. Vamos ver esses dois versículos aqui rapidinho. Deixa eu só ajustar aqui. Lucas 17, 11 a 19 diz assim: Jesus os viu e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Que texto é esse? Esse texto é o texto daqueles 10 leprosos, que só um volta para agradecer. Eles estavam pedindo a Jesus: cura-me, Senhor, limpa-me, limpa-me, Senhor, clamando. E o Senhor, ao invés de tocá-los, porque em outro caso na Bíblia, Jesus tocou o leproso e fez ele limpo. Jesus dá uma instrução, Jesus dá uma palavra e diz a eles: vão até o sacerdote e apresentem-se. Jesus dá uma orientação para eles do que fazer. E eles obedecem. E no processo, enquanto eles estão caminhando naquela palavra, eles são sarados. Agora, sabe por que Jesus mandou ele para os sacerdotes? Porque pela lei judaica, o sacerdote era um homem habilitado para declarar um leproso limpo. O sacerdote, ele tinha a autorização, ele tinha a autoridade para declarar: você está limpo. Porque um homem leproso tinha restrições sociais. Ele não podia morar junto com a família, ele não podia ir na feira. Então, é como se ele fosse a um juiz e pedisse a liberação dele, a liberdade dele. Agora, quando Jesus diz: vai e apresenta-te ao sacerdote, eles ainda não estavam purificados, mas eles foram. Sabe por que eles foram? Porque eles tinham a visão deles limpos, porque quando eles chegassem no sacerdote, tinham que estar limpos. Eles creram no que Jesus tinha dito e estavam caminhando debaixo daquela palavra antes de completar-se a obra. Você entende? Antes de se manifestar o milagre. Da mesma forma como a mulher de fluxo de sangue levantou e foi em direção à palavra, mesmo ainda sangrando. E no processo, isso é lindo, irmãs. Eu creio nessa verdade. No processo de obediência, no processo de entrega, no processo de rendição, no processo da batalha da fé, no processo de confissão da palavra, no processo da nossa vida com Deus, na jornada, em algum momento que a gente não sabe qual, de repente a palavra encontra a gente. Jesus e a sua palavra são um só. Jesus encontra a gente e manifesta e cumpre aquilo que ele prometeu. O outro texto, João 9, 6 a 7. É um texto sobre um cego, que Jesus, eu vou ler o texto para vocês. Dito isto, cuspiu no chão, isso aqui é Jesus. Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e com lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Eita, glória a Deus. Espera aí, Jesus, que processo desagradável, hein? Que processo, sabe, irmão? Ai, Jesus, que processo difícil esse, que processo mais desagradável. Ah, eu não quero que seja desse jeito, não. Não quero passar por isso, não. Foi o processo dele. Foi o processo dele. Irmão, você tem o seu processo. Eu tenho o meu processo. Mas posso dizer uma coisa a você? Você não está sozinha. O Senhor está com você. E a primeira coisa que Deus quer que você faça é se enxergar sob os olhos dele, como ele te vê. Esse homem recebeu uma orientação de Jesus. E no processo de obediência, ele vai, se lava e volta vendo. Agora eu queria compartilhar algo com vocês sobre as franjas. Lembra do texto da mulher do fluxo de sangue? Que a Bíblia diz que ela vai e toca nas orlas da veste de Jesus? Essas orlas da veste é exatamente essas franjas, né? Tem Bíblia que fala de borlas, de orlas, de franjas. Essa palavrinha era uma parte específica da vestimenta do judeu. Todo judeu que cumpria a lei, e a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei, ele obedecia essa regra aqui de Números.
Eu vou ler com vocês. Números 15, 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas borlas das suas vestes façam para si franjas, pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E será para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Então, tem gente que acha que Jesus tinha versículos pendurados nas vestes dele. Não é isso, irmãs. Não eram versos. Eram franjas. Só que, para o judeu, aquelas franjas tinham um significado específico. Era para eles lembrarem da palavra. Era para eles lembrarem do mandamento. Então, as franjas eram um lembrete visual para os judeus da palavra de Deus. Agora, aquela mulher sabia disso. Ela sabia, porque ela era judia. Então, eu acho muito interessante que ela ouviu falar de Jesus. E ela decidiu tocar exatamente na parte da roupa de Jesus, que simbolizava a palavra de Deus. Ela estava tocando, literalmente, na palavra, na autoridade da palavra, na palavra viva andando sobre a terra. Mais uma vez, irmãs, Deus nos mostra que toda transformação na nossa vida começa através da palavra de Deus. Agora, eu queria passar com vocês aqui a história de Abraão. De Abraão para Abraão. Antes de Deus transformar a vida de Abraão, Deus transformou a visão de Abraão. Vou repetir. Antes de Deus transformar a vida de Abraão, Deus transformou a visão de Abraão. E antes de Deus mudar a sua vida, Deus vai transformar a sua visão. Visão, não estou falando de vista. Eu estou falando do que você carrega por dentro, de como você se vê. Quem você vê quando você olha no espelho. Veja, Abraão tinha uma promessa de Deus, que ele seria pai de nações. Mas Abraão era estéril e Sara também era estéril. Eles tinham uma promessa, mas nada aconteceu até que Deus fez duas coisas. Veja que coisa linda que Deus fez. Em Gênesis 15, 5, a Bíblia diz assim: então o Senhor levou Abrão para fora e disse: ei, olhe para o céu e conte as estrelas, se puder, assim será a sua descendência. O que é que Deus estava dando a Abrão aqui? Uma visão. Você pode dizer aí onde você está, uma visão. Deus estava dando a Abrão uma visão. Olhe para o céu e veja. Está vendo esse tanto de estrelas no céu? Assim será. Eu estou te dando uma visão do seu futuro, Abraão. Eu estou te dando uma visão de quem você é em mim, do que eu te farei. Você é um pai de multidões, você é um pai de nação, mas Senhor, eu sou estéril. Isso é o que você é fora de mim, o que você é antes de mim, o que você é sem a aliança, o que você é sem a promessa, um homem estéril, mas debaixo da aliança, debaixo da promessa, debaixo do chamado para a sua vida, você é pai de multidões. Mas, além disso, Deus fez outra coisa com ele. Em Gênesis 22, 17, a Bíblia diz assim, que Deus falando com Abraão, Deus diz: eu farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os seus inimigos. Não era esse texto, não. Eu quero o texto que Deus, ele fala que Abraão vai ser de Abrão para Abraão. Só um momentinho aqui. Eu vou pegar o texto agora. Segura aí. É importante eu ler com vocês esse texto. O versículo está em Gênesis 17, 5. Gênesis 17, 5 diz assim: e não se chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Na hora que eu editei aqui, eu devo ter editado errado. E não será mais Abrão,
mas Abraão, porque por pai de multidão que tem um posto. Quando Deus disse isso a Abrão, o que é que Deus estava dando a Abrão? Uma confissão. Então, Deus deu uma visão e uma confissão. O que é que você precisa, mulher? Você precisa de uma visão e de uma confissão. O que é que a mulher do fluxo de sangue tinha? Ela tinha uma visão e uma confissão. Qual era a visão dela? Ela se via curada. Qual era a confissão dela? Se eu apenas tocar a orla das vestes dele, eu serei curada. Qual era a visão de Abraão? Filhos como as estrelas do céu. Qual era a confissão de Abraão? Eu sou o pai de multidões. Porque, veja, está aí na sua telinha. Abrão significa pai exaltado, pai ilustre, e isso só descrevia a posição de Abrão na sociedade, como alguém nobre, importante, no caso. Mas Abraão significa pai de uma multidão de nações. Agora, você imagina, irmãs, esse homem sem filho, toda vez que alguém perguntava a ele como era o nome dele, ele dizia: eu me chamo Abraão, eu sou um pai de multidões, eu sou um pai de multidões, eu sou um pai de multidões. Não, mas cadê seus filhos? Não, eu ainda não tenho, não, mas eu sou um pai de multidões. Quantas pessoas mangaram dele? Quantas pessoas gozaram da cara dele? Quantas acharam ele orgulhoso? A gente vai correr o risco de ser considerado arrogante, de ser considerada orgulhosa, se a gente começar a declarar o que Deus diz a nosso respeito. Mas eu prefiro assumir o que Deus diz a meu respeito do que ficar usando o óculos que a vida me deu. Eu prefiro assumir a visão de Deus para mim e o futuro que Deus escreveu para mim, mesmo que algumas pessoas não entendam o que eu estou dizendo. Porque toda vez, irmãs, que este homem estéril e sem filhos e velho dizia: eu sou Abraão, eu sou o pai de uma multidão, que ele confessava a palavra que Deus tinha dado a ele, as pessoas estranhavam, porque não era nada daquilo, não era ainda. Mas enquanto mais Abraão confessava e via dentro dele o que Deus tinha mostrado, mais perto ele estava do milagre dele. E aí, de repente, chegou o dia e Sara engravidou. Mas existe uma jornada de fé, de uma visão no coração, uma confissão na boca. E eu quero que hoje você saia daqui se vendo como Deus te vê. E a gente vai terminar com esses versículos, com a voz de Deus bem alta no nosso coração, sabe? Dizendo o que é que ele vê quando olha para nós. Mas antes, vamos passar por Abacuque. Abacuque 2, 1-3, o que é que diz? Diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele, Deus, me dirá e que resposta darei à minha queixa. Parar um pouquinho. Abacuque, um homem de Deus, queria uma resposta de Deus e tinha uma queixa. Ele tinha um problema, certo? Ele tinha uma queixa. A queixa era dele. Não era contra Deus a queixa, mas era uma queixa em relação à circunstância. Hein? Quem tem uma queixa? Uma queixa em relação à circunstância que ele estava vivendo. Ele tinha uma queixa. Ele resolveu que ele ia subir no monte, ou no quarto de oração, como você queira, e só ia sair de lá com a resposta. Ele disse assim: Senhor, é o seguinte, eu vou me colocar na brecha aqui, eu vou orar até o Senhor falar comigo. Eu quero uma resposta. Irmãs, eu acho tão lindo a resposta que Deus dá, porque a Bíblia diz a resposta: o Senhor me respondeu e disse, olha a resposta de Deus, escreve a visão, grava em tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão ainda é para um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não tardará. A resposta à oração de Abacuque foi uma visão. O que Deus deu a ele foi uma visão. Uma palavra impressa dentro dele, uma promessa. A gente não sabe o que foi aqui, mas Deus deu uma visão para ele. E aí Deus diz a ele:
pegue isso que eu te falei, pegue isso que eu te mostrei, pegue essa promessa que eu te dei, e escreve. Mas não escreve, sabe, como um diário secreto. Escreve como um outdoor. Escreve para que todo mundo que passe por você, até correndo, consiga ler. Para que todo mundo ouça a sua visão. O que é que Deus estava dizendo? Fala a visão. Manifesta a visão, declara, confessa. A mesma coisa de Abraão. Você recebeu uma visão, você também recebeu uma confissão. Toda vez que Deus te dá uma promessa, Deus quer que você se veja nele, dentro daquela promessa. Como ele disse que você é. E Deus quer que você confesse essa palavra. Confesse essa visão. E aí Deus diz, olha, ainda que demore, não se preocupe, porque vai se cumprir, não vai falhar. E não vai tardar. Como assim? Por que vai se cumprir, irmãs? Porque toda visão que provém da palavra de Deus é infalível. Toda visão que provém das promessas de Deus é infalível, porque a palavra de Deus é incorruptível, ela não falha. Todas quantas são as promessas de Deus têm em Cristo Jesus o sim e o amém. Deus nunca mente, Deus não mente para você. Deus não mente em todas as suas promessas. Então, é infalível, a gente pode escrever, agarrar e confiar, porque vai acontecer. Então, primeiro Deus, ele ouviu a voz de Deus, igual a mulher do fluxo de sangue. Ele recebeu uma visão, Deus diz, registra a visão e confia. Porque no tempo de Deus vai se cumprir. Agora eu queria ler com você Salmo 45:1. Está aí na sua telinha também. Salmo 45:1 diz assim: o meu coração transborda com as boas palavras, dirijo os meus versos ao rei, a minha língua é como pena de um destro escritor. Quem lembra daquela mensagem que eu ministrei de morte e vida estão no poder da língua? Nós falamos do poder das palavras. Amada, mais uma vez, eu quero trazer esse ponto aqui para nós. A Bíblia diz aqui que a sua língua pode ser, se você deixar, que o seu coração transborde das boas palavras. Se você deixar, a Bíblia fala assim, em Hebreus, se eu não me engano, faça com que a palavra habite ricamente em seu coração. Se a palavra estiver habitando ricamente em seu coração, você vai transbordar. Quando você transbordar, Deus não quer que você transborde de murmuração. Deus não quer que você transborde de queixa. Deus não quer que você transborde de reclamação. Deus não quer que você transborde de dúvidas, de medo, sabe? De negatividade. Deus quer que você transborde de boas palavras. E a sua língua vai ser como uma pena de um destro escritor. Sabe, a melhor forma da gente escrever a visão é através das nossas palavras. Não é através das nossas mãos. Porque o que é uma semente é a nossa palavra falada. A palavra falada é semente. Então, toda vez que as circunstâncias apertarem você, para você dizer algo contrário à palavra de Deus, deixe transbordar do seu coração as promessas de Deus. E declare o que Deus diz ao seu respeito. Apocalipse 1,16 diz assim, falando sobre Jesus. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando brilha, em toda a sua força. Amados, da onde é que vinha a espada? Jesus não estava com a espada na mão, certo? A espada que Jesus carrega, a espada de 2 gumes, a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus, ela fica na boca. Tem gente que gosta de vestir as armaduras de Deus, né? Aí a pessoa fala assim, eu vou pôr o capacete da salvação, vou pegar a espada do Espírito. Está errado. A espada do Espírito você não pega com a mão. A espada do Espírito você lança com a boca. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para quebrar grilhões, quebrar correntes, destruir as obras do diabo. A palavra de Deus, ela tem que ser falada para estar em exercício. Então, quando a Bíblia diz, escreve a visão, sim, é muito bom você colocar num caderno,
Mas não é suficiente. Você precisa falar a palavra, usar a sua boca como a pena de um destro escritor, para estabelecer novos caminhos, para estabelecer um novo futuro para você e para sua família, para estabelecer novos destinos. Você que tem filho, você pode usar essa pena, sabe? Essa caneta divina e mudar a história da vida dos seus filhos, estabelecer a vontade de Deus na sua casa, mudar o ambiente da sua casa. Mas primeiro você tem que ver, você entende? Se você não vê, se você não permitir que Deus te mostre o que Ele quer fazer na sua vida, como você vai ser uma aliada de Deus? Para usar a sua boca, para falar as palavras de Deus para a sua casa, para a sua família. Então, Deus quer abrir os seus olhos, Deus quer que você enxergue quem você é nele. O que você tem nele, o que você pode nele, para que você exerça essa autoridade. Como é que o rei faz? O rei governa por decretos. Ele decreta, ele determina, e é assim que a gente faz. A nossa autoridade, ela é exercida no nome de Jesus, mas usando palavras. É com palavras que a gente declara sobre a nossa vida a bênção, é com palavras que a gente repreende o laço do diabo, é com palavras que a gente manda o diabo sair, é com palavras que a gente resiste ao diabo, e é com palavras que a gente exerce fé. Então, hoje você vai sair daqui cheia de palavras. Já estou terminando, é o nosso último slide. E eu quero que você escute tudo não, irmã, desculpa, porque assim, eu não consegui compilar tudo. Mas as promessas mais lindas, né, que eu me lembrei e que eu amo da Bíblia, eu trouxe aqui para você. Para você hoje se olhar no espelho de Deus, que é a palavra de Deus. Para você hoje ouvir a voz do Pai, o que o Pai diz a seu respeito. E para você deixar essa imagem ser formada dentro de você, porque você é exatamente o que Deus diz que você é. Tá aí todas as referências. Eu não vou ler as referências para a gente poder ler mais rápido, mas eu quero que você dê atenção agora, sabe? Feche seus olhos. Eu sei que minha voz é feminina, não é masculina, e aqui eu vou representar Deus falando com você. Mas é isso que a Bíblia diz a seu respeito. É isso que o Pai diz que você é. Essa é a pessoa que o Pai vê quando olha para você. Então, a partir de hoje, eu quero que você se olhe no espelho e você carregue essa visão dentro de você e você fale o que Deus diz a seu respeito. Vamos lá, você está pronta para ouvir? A Bíblia diz assim sobre você. O papai do céu diz assim para você: filha, você é minha filha amada e herdeira de todas as minhas promessas. Você é muito amada e muito valiosa para mim. Jesus já provou o seu amor por você, morrendo por você, enquanto você ainda era uma pecadora. Você não precisa mais viver no passado. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram. Eu fiz tudo novo em você. Você é justificada pela fé e tem a minha paz. Seu corpo é meu templo e o meu espírito habita em você. Você é minha justiça em Cristo Jesus e eu te escolhi antes mesmo do mundo existir para ser minha. Você é minha propriedade exclusiva. Eu te amo com um amor eterno e incondicional, e nada pode te separar deste amor. Além disso, eu te dei o perdão completo de todos os seus pecados e a vida eterna, e ninguém pode te arrebatar da minha mão. Você tem a minha mente e a capacidade de renovar seu entendimento pela minha palavra. Você tem a minha graça, que é mais do que suficiente para você. E você tem a minha autoridade sobre todo o poder do inimigo. Use-a. Eu sou o seu Deus que te provê em todas as coisas, conforme as minhas riquezas em glória. E eu sou o seu Deus que te cura, porque pelas feridas de Jesus você foi curada. Eu te dou a minha paz, que vai muito além de tudo o que você pode entender. Essa paz guardará o seu coração
e a sua mente em Cristo Jesus. E mais, você pode todas as coisas através de mim. Eu te fortaleço. Você pode resistir ao diabo e ele fugirá de você. E você pode se aproximar do meu trono de graça com confiança para encontrar socorro sempre que você precisar. Você não precisa ficar preocupada. Você pode lançar sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu me importo com você. Essa é você, minha querida. Essa é a pessoa que você tem que ver quando você olhar no espelho. Uma pessoa amada, preciosa, suprida, cuidada, provida em tudo. Porque foi isso que o Pai fez por você. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo faça um colírio em nossos olhos, Senhor. Ah, Senhor, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que sangrou, Pai, em seu corpo, existem muitos corações, Senhor, que estão sangrando, Pai, por causa do que a vida impôs, Senhor, as rejeições, as dores, os traumas, Senhor, que falaram tantas mentiras. O diabo usou pessoas, o diabo usou circunstâncias para mentir para muitas de nós e dizer que nós não temos valor, que nós não temos como dar certo, que nós não merecemos, que nós não conseguiremos. Mas, Pai, a Tua palavra, Senhor, diz o contrário para nós. A Tua palavra diz que o Senhor nos ama, que nós somos valiosas, que o Senhor nos chama de tesouro particular. Que lindo, Pai. Abre nossos olhos, Senhor, limpa nosso olhar, nossa visão, para que hoje, Senhor, a visão que a gente carregava das vozes desse mundo seja arrancada do nosso coração, toda ferida seja sarada, todo sangramento seja estancado, toda dor, toda tristeza por causa das dificuldades da vida, seja agora passado o teu bálsamo, Senhor. Seja sarado agora, Pai. Assim como aquela mulher que esvaía em sangue. Tem muitas mulheres que esvaem em dor, esvaem em tristeza, esvaem em medo. É como se a vitalidade fosse indo embora, o cansaço se estabelecendo, a prostração, o desânimo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, diante de Ti, Jesus, nós clamamos hoje. Que cesse, Senhor, esse sangramento nas almas, Pai. Que haja cura. Que haja restauração, Senhor, e que a gente possa caminhar debaixo dessa nova identidade, Pai, que o Senhor nos dá hoje, Pai, porque nós temos convicção, Pai, que o que o Senhor fala é a verdade, e ainda que hoje você esteja começando a andar e ainda esteja sangrando um pouco, mas a palavra vai ao teu encontro, e vai haver uma transformação completa e total, porque Deus fará exatamente aquilo que tem prometido para nós, porque Ele é fiel e a palavra dele é infalível. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, a sua família. Eu declaro o shalom de Deus, a paz de Deus sobre o seu coração, sobre o seu lar. Eu declaro os seus olhos abertos para ver o quanto você é amada e o quanto você pode descansar no amor do Pai, que é Filho. Em nome de Jesus, amém. Eu peço a você que, se essa palavra falou com você, você compartilha essa mensagem. Eu quero agradecer, eu li pela primeira vez, semana passada, os comentários do YouTube. Eu quero agradecer os testemunhos. É muito lindo, é muito bom para mim, como ministro do Evangelho, ouvir e ler o que Deus tem feito. É assim, para mim é gratificante. Então, muito obrigada por deixar lá a sua mensagem. Eu vou continuar lendo e respondendo. E que você seja abençoada, tenha uma semana abençoada e até a próxima semana, em nome de Jesus. Aleluia.